Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos aqueles que nos acompanham através da Canção Nova, televisão, internet ou rádio. Reencontramo-nos nesta tarde para falarmos das belezas da nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica é o conteúdo de todas as verdades principais da nossa fé, enriquecidas com a interpretação, com aquilo que chamamos também a tradição da própria Igreja, tradição com letra maiúscula. A Bíblia é a grande palavra de Deus, a grande revelação de Deus, e depois o Catecismo é também naturalmente baseado na Bíblia, mas com a sistematização dos conteúdos da fé. E depois de alguns programas termos falado sobre o Credo, agora estamos na segunda parte do mesmo Catecismo a falar sobre a liturgia e os sacramentos. Porque está tudo interligado. A liturgia é a celebração do amor de Deus por nós, que naturalmente depois se aplica a cada um através dos sacramentos. E começaríamos por esta pergunta que o mesmo Catecismo nos faz, que é o que é essencial na liturgia. Apesar de todos nós, habitualmente, participarmos na liturgia ao domingo e até mesmo à semana, aquilo que é mesmo central, aquilo que é mesmo importante numa celebração é, acima de tudo, a comunhão com Jesus Cristo. Portanto, em cada liturgia, independentemente, agora não estamos a falar de nenhum sacramento por excelência, mas estamos a falar da liturgia, que é sempre a celebração de todos os sacramentos, ainda que o centro seja sempre a Eucaristia, mas em todos os sacramentos o centro é sempre Jesus Cristo. Cada celebração litúrgica não é apenas eucarística, mas é uma pequena festa pascal. Jesus celebra connosco a passagem da morte à vida, abrindo-se a nós. Ou seja, no Antigo Testamento houve esse grande acontecimento da passagem do Egito para a Terra Prometida, e isso naturalmente depois ficou sempre marcado na memória de todos os judeus, todos os nossos irmãos hebreus, e todos os anos havia uma festa que ainda hoje perdura, que é a Páscoa judaica. E nessa celebração fazem memória do grande acontecimento que foi Deus, através de Moisés, libertar o povo de Israel desse tempo de escravidão, embora muitas gerações de israelitas tivessem ido para o Egito como meramente imigrantes, o que naturalmente implica sempre procurar condições melhores de vida, mas tinham direitos, tinham deveres, tinham regalias. A alturas tantas, há um faraó que deixa naturalmente de considerá-los imigrantes e obriga-os a ser escravos. E escravo é todo aquele que só tem deveres e deixa de ter direitos. Então Deus, sabendo que o seu povo estava a ser maltratado, pede a Moisés que vá libertar. E eles, por gratidão para com Deus, fazem sempre essa grande celebração, que é naturalmente agradecer a Deus e fazer memória desse acontecimento. É numa dessas festas da Páscoa que Jesus também faz a grande celebração litúrgica por excelência, que é a última ceia, onde naturalmente instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Mas reparem que
até para os próprios apóstolos e para muitos judeus, até ali eles esperaram, e por isso até perguntam mesmo a Jesus: é agora que te vais manifestar a Israel? Isto é agora que vais mostrar o teu grande poder? É agora que vais, de uma vez por todas, definir as fronteiras de Israel para nos vermos livres sempre desses povos inimigos que são os nossos vizinhos? É agora que vais pôr termo às invasões todas que temos sofrido? Portanto, até mesmo para os apóstolos, porque eram judeus, naturalmente convictos, o Messias seria essa pessoa enviada por Deus, mas com poderes fortes. E naturalmente Jesus não veio para se impor nem ninguém, por isso nunca usou armas, nunca teve exércitos, e rodeou-se de 12 homens simples, que até com não muita formação literária, mais homens de trabalho braçal, e agora vai se manifestar, sim, mas não como eles pretendiam. Vai libertar o povo, sim, mas não apenas o povo de Israel. Então, nesta liturgia, que é a ceia pascal, a última ceia, Jesus vai antecipar, porque a ceia é na véspera da sua paixão, vai antecipar, e para que depois fique como memória para sempre, aquilo que é não a libertação de um país, de um povo apenas, mas a libertação da humanidade inteira, a libertação da morte. Ou seja, até àquele momento, a morte, e estamos a falar da morte biológica, naturalmente, era o ponto final da vida das pessoas. Na concepção judaica, ainda que houvesse algumas diferenças depois entre alguns grupos religiosos, mas de uma forma geral, a morte era vista como ponto, terminava tudo ali. A partir de agora, com a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, a nossa morte deixa de ser o ponto final da vida e passa a ser apenas uma etapa para entrarmos depois na plena comunhão com Deus. Então a liturgia, naturalmente a celebração da Eucaristia, por excelência, o centro é Jesus Cristo, e temos que nos centrar em Jesus Cristo, sendo-lhe gratos, profundamente agradecidos, por, no Calvário, nos ter redimido do pecado, isto é, da morte eterna. E, portanto, estaríamos afastados de Deus, mas a partir da redenção de Jesus, deste dar a vida por todos nós, não é apenas um povo que fica liberto, mas é o mundo inteiro que está naturalmente capaz de morrer, sim, biologicamente falando, todos passaremos pela morte, mas disso não ser o nosso fim, mas apenas uma das etapas, entre outras etapas, para podermos encontrar Deus plenamente. Então reparem, aquilo que parecia ser apenas uma libertação de um povo, Jesus vai mostrar que não, que veio para todos. E, portanto, não se manifesta com poder, nem com violência, nem com definição de fronteiras, mas a grande maravilha é saber que o nosso Deus nos transforma interiormente. Então, sempre que nós celebramos particularmente a Eucaristia, nós estamos a celebrar este momento único da vida de Jesus, da sua dádiva por nós, da sua entrega por nós, para naturalmente percebermos que sem Ele a nossa vida não teria sentido, mas a partir dele há um novo horizonte. Com aquela passagem bíblica que nós lemos na Sexta-feira Santa, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significa que nós temos agora, a partir de Jesus, acesso direto a Deus e, portanto, a nossa vida não se resume à etapa terrena, aos 90, 100 anos, ou 20, ou 30, seja o que for, mas a etapa terrena é apenas uma etapa dessa grande vida que nunca mais termina. Então, repito, celebrar a liturgia é celebrar este acontecimento. Então, o centro da liturgia é sempre Jesus Cristo, não somos nós. E Jesus, através dele até Deus, não é? Se reparardes, todas as orações da missa terminam nessa fórmula trinitária. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Portanto,
toda a liturgia se orienta para Deus. Então nós louvamos, agradecemos e também escutamos Deus, não é? E por isso é que é importante participar na liturgia. Não é uma questão de cumprimento de regras ou de preceitos ou de podermos ficar mais tranquilos porque Deus sabe que eu fui. Não, é porque eu preciso ser grato, eu preciso de agradecer esta maravilha que Deus fez por mim. E reparem que por isso é que Ele antecipou na ceia, nessa bela liturgia com todos os apóstolos, para que sempre que nós celebrarmos a Eucaristia, é aquele momento presente, é o Calvário, essa entrega sem reservas que Jesus está a fazer por mim e por cada um de nós. Então, nunca poderei deixar de ser grato, muito, muito agradecido a Jesus, o ter resgatado, o ter dado a vida e ter permitido que qualquer um de nós, os que estamos aqui, os que já vieram antes de nós, os que virão depois de nós, podermos ter um momento semanal e, naturalmente, se possível, também diariamente, para agradecermos a Jesus esta dádiva maravilhosa. E nisto entramos então um pouco nos sacramentos. E o Catecismo começa por nos dizer quantos sacramentos existem e como se chamam. Mas antes disso, gostaria de deixar e sublinhar aqui uma definição de sacramentos para percebermos do que estamos a falar. No fundo, os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível. Ou seja, qualquer um dos sacramentos que nós celebramos, que tem gestos, que tem símbolos, que tem ritos, é sempre algo que nós podemos ver, porque, por exemplo, um gesto comum em todos os sacramentos é a imposição de mãos. Depois todos os sacramentos têm matéria, têm naturalmente uma fórmula, mas isso é aquilo que nós podemos ver, podemos tocar, mas na realidade eles transmitem-nos uma outra realidade invisível, que é Deus, que nós não conseguimos ver. Então, mediante os quais os cristãos podem experimentar a presença de Deus que cura, perdoa, alimenta, fortalece, capacita para amar, visto que neles age a graça de Deus. Reparem, em cada sacramento, eu volto a sublinhar isto, nós podemos experimentar a presença de Deus que cura. E todos nós já a fizemos, pelo menos, no sacramento da reconciliação. Quantas vezes nos aproximamos deste sacramento tristes, abatidos, porque realmente fizemos o que não queríamos, ou deixámos de fazer porque se calhar pecámos mais vezes por omissão do que por ação, não é? Não fizemos tantas vezes aquilo que gostaríamos de ter feito, ou que deveríamos ter feito, e portanto estamos, de alguma forma, mais tristes, mais abatidos, e depois desse sacramento bem celebrado, nós sentimos libertos, sentimos mais felizes, mais em paz, no fundo. É? O grande dom que nós precisamos sempre é da paz. Então, reparem, quem é que agiu? Foi Deus. Através de um sacerdote que impôs as mãos, que nos escutou, que nos aconselhou, que nos orientou, mas foi Deus que agiu. Né? Então cada um de nós é sempre um canal da graça de Deus, um simples canal. Um Deus que alimenta, por exemplo, na Eucaristia. Né? E este alimento, sabemos muito bem e há vários casos, embora o mais conhecido e porventura mais falado seja o da Alexandrina de Balazar, que durante 13 anos o seu único alimento foi a Santíssima Eucaristia. Ela não tomava mais nenhum alimento, nem pão, nem qualquer outro alimento. Inclusive foi feita uma prova, porque o médico dela era um médico católico, naturalmente, mas tinha um médico amigo que era ateu e não acreditava que ela estivesse assim, que ela devia ter, ela comeria se calhar às escondidas de alguém, e o médico católico disse: se não acreditas, eu vou-te fazer o seguinte, permites que ela esteja na tua clínica durante 30 dias, que tu próprio possas vigiar, pões as pessoas da tua confiança a vigiá-la, mas numa condição, de deixares que o sacerdote vá levar à Sagrada Comunhão. E assim aconteceu. E sempre que ela comungava, ficava tão bem rosada de cara, como se tivesse tomado uma refeição, um alto banquete. Não é? Então,
ao fim desses 30 dias, provou-se que ela estava só alimentada pela Santíssima Eucaristia. Isto não foram 30 dias apenas, foram 13 anos. Não é? Então a Eucaristia é alimento. Não é? Mas há mais casos, não é? Este não é o único. É alimento não apenas para a vida terrena, neste caso Jesus quis mostrar também o seu poder e a sua força através da Eucaristia e, portanto, deixou que esta mulher estivesse 13 anos apenas com este alimento que era a Eucaristia, mas ao mesmo tempo Jesus quer nos mostrar a sua presença no meio de nós. Não é? E, portanto, alimenta-nos, perdoa-nos, fortalece-nos. Por exemplo, a Santa Unção, que, embora sendo dada mais vezes às pessoas anciãs, mais velhas, mais doentes, tem exatamente esse caráter de fortalecer até mesmo, digamos, os membros da pessoa. E quantas pessoas às vezes estão já de cama e depois deste sacramento retomam a sua atividade normal, começam a andar. Ou seja, Deus vai agindo não apenas na imposição de mãos, mas até mesmo com o próprio óleo santo, quando nós ungimos alguém. E como sabemos, a unção do óleo tem este caráter de mostrar a força de Deus, não é? O óleo, ou azeite, não é? Porque para nós é sempre o azeite, é algo que sabemos até na própria alimentação, é muito forte. Não é? Então, quando nós, e por isso, embora na nossa cultura não esteja ainda muito presente, mas já começa a valorizar-se mais, há pessoas que, até no pequeno almoço, tomam pão com azeite, não é? Porque é de facto um alimento bom, que faz bem à saúde e que é muito nutritivo. Então, esta força de Deus que entra, portanto, quando a gente faz a unção com óleo, com este azeite sagrado, naturalmente que nunca podemos recuperá-lo, porque ele entrou, ele penetra nos poros, e isso significa também a força de Deus. Por isso é que todos somos ungidos nos vários sacramentos, não é? O batismo, no crisma, no sacramento da ordem, na Santa Unção. Portanto, esse caráter de Deus, essa força de Deus, que vai depois permitir-nos então ter outras condições para agirmos sempre em nome de Jesus. Então, qualquer sacramento dos 7 que nós conhecemos são sinais visíveis da presença de Jesus no meio de nós. Ele que é invisível, ele que não se pode ver, mas que está a agir e age desta forma, curando, perdoando, capacitando, fortalecendo para amar, visto que neles age a graça de Deus. Portanto, então é importante valorizar os sacramentos. E depois os seus nomes são sebejamente conhecidos, mas nunca é demais, até porque às vezes, depois na prática cristã da vida, nós introduzimos algumas palavras que não são sacramentos. Eu refiro-me, por exemplo, quando é muito frequente em reuniões de pais na catequese, por exemplo, aos pais dos crismandos, dos jovens que se preparam para o crisma, se perguntar quantos sacramentos é que os vossos filhos já celebraram. E se estão a preparar-se para o crisma, é natural que já celebraram o batismo, a penitência, a Eucaristia e agora vão celebrar a confirmação. Mas, olhando depois à prática cristã e à vida da catequese, muitos pais lembram-se do batismo, sem dúvida nenhuma, da Eucaristia, esquecem a penitência, porque foi uma celebração muito particular, porventura nos dias anteriores à dita primeira comunhão, não é? Portanto, quase que ficou no esquecimento. E depois, como há uma festa ali a meio, entre a infância e a juventude, que é na adolescência, chamada profissão de fé, muita gente introduz isso como se fosse um sacramento, mas não é. Portanto, de maneira que, embora os sacramentos sejam subejamente conhecidos, é sempre bom recordá-los e com muita clareza, não é? E recordá-los pela ordem que o próprio Catecismo nos apresenta, que tem a ver também com a ordem da nossa própria vida, já irei explicar isso, e, sobretudo, perceber que os seus nomes representam algo de muito concreto. O batismo, que é uma lavagem, que é uma imersão, portanto é o início da nossa vida, é sempre o primeiro sacramento, que depois, se é celebrado em adultos, pode estar associado, por exemplo, à confirmação logo de imediato e à Eucaristia. Portanto, batismo, confirmação, Eucaristia
são sempre os 3 sacramentos muito, muito próximos. E são estes 3 sacramentos que formam um cristão mais adulto. Não é? Quando o cristão celebra estes 3 sacramentos, podemos considerá-lo maduro na fé. Depois a reconciliação, também se pode chamar penitência, confissão, o mesmo nome para estes 3 nomes para o mesmo sacramento, mas é possível, mas mais conhecido por reconciliação, ou unção dos enfermos, ou dos doentes, e a ordem e matrimónio. Olhando um bocadinho para cada um deles, e vendo, sobretudo, a ligação que eles têm com a nossa própria vida, não é? O batismo está no começo da vida, embora durante séculos só se batizavam adultos porque não havia garantia de que as crianças poderiam vir a ser educadas na fé, então esperava-se que a pessoa livremente pedisse para ser batizada, como aconteceu com tantos homens e mulheres ao longo dos séculos, e depois, então, no mesmo dia, na chamada Vigília Pascal, celebrava-se o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Agora que podemos celebrar o batismo com as crianças e, sendo uma graça de Deus, não se deve esperar muito tempo, não é? Então devíamos ter o cuidado de celebrar este sacramento com a maior brevidade possível, naturalmente, a partir do momento em que os pais possam estar presentes, não é? Também houve uma fase da história da Igreja, aliás, houve várias, mas refiro-me à fase mais próxima de nós, em que as mães praticamente nunca estavam presentes no batismo dos filhos, porque ainda estavam naqueles dias de convalescença. Não, também não será tanto assim, mas não precisamos digamos, de proibir ninguém ou impedir que estejam presentes, mas saber que o pai e a mãe devem estar presentes, naturalmente, portanto, os próximos dias, quando já tudo está regularizado, os padrinhos e a família mais próxima, e não esperar nem pelo aniversário da criança. E depois acontece, como tem acontecido nos últimos tempos, não é? Ou então, quando às vezes há uma outra calamidade, sei lá, estamos a falar da pandemia, mas podíamos falar de qualquer outra calamidade, e quando se vai à espera de uma data mais interessante para fazer este sacramento, às vezes passam-se 2, 3, 4 anos, e depois até se aconselha, quando isso acontece, que a criança entre na catequese e depois, no dia da celebração da Eucaristia, seja batizada. Mas, reparem, se uma criança, quando nasce, não tivesse os cuidados de alimentação, de higiene, até de saúde, corria-se o risco da criança um dia ter problemas sérios, ainda como criança. Portanto, ou seja, há um cuidado com a alimentação, e muito bem, e graças a Deus que isso acontece, ver que tipo de alimentos pode tomar, como é que devem ser confeccionados. Há o cuidado da higiene, sempre pessoal, e da medicação. Reparem as próprias vacinas. E ninguém é capaz de dizer assim, eu vou deixar que o meu filho ou a minha filha cresçam e depois eles vão decidir se vão ser vacinados, se não vão ser vacinados, se vão ser mais higiênicos ou não. Não. Isso nunca se faz. Aliás, um pai e uma mãe que porventura fizessem isto, seriam chamados pelas autoridades para perceber como é que estavam a educar os seus filhos. Então, nem sequer o plano de saúde iam permitir que os filhos tivessem. Portanto, aqui não se trata de sermos obrigados, não é? Porque no campo da saúde, da socialização, claro que a sociedade quase que obriga. Mas na Igreja não queremos isso. Agora, queríamos que percebêssemos claramente se uma criança que é filha de pais cristãos, que é também, pela graça de Deus, criatura de Deus e, portanto, pode ser batizado o mais breve possível, porquê adiar? Porquê protelar este sacramento para juntar a uma outra festa, para fazer dois em um, será um aniversário de nascimento, seria desnecessário, porque sem fazermos grandes festas, até porque nem sempre é possível, mas às vezes estamos à procura dessas grandes festas e acabamos por protelar. Permita-me um exemplo que se passou comigo, naturalmente, ainda no meu estágio como catequista, antes de ser padre, havia uma criança que não estava batizada. E, portanto, os pais quase que não diziam. E quando disseram ao parco daquela paróquia, já estávamos a meio ano,
portanto, de catequese e no ano em que seria feita a primeira comunhão. Bom, mas preparámos mesmo assim o batismo da criança e, chegados ao dia da primeira comunhão, a criança não pode ser batizada porque um dia anterior, ou 2 dias, não me recordo agora muito bem, aquele que iria ser padrinho da criança teve um acidente e, portanto, não estava em condições de poder estar naquela celebração. E, mais uma vez, se adiou aquele batismo e aquela Eucaristia. E quando perguntava aos pais por que motivo não tinham batizado mais cedo, não é? A resposta que deram foi que, como a criança tinha um pequeno sinal na fronte, se o fossem batizar em criança, nas fotografias ficaria mal aquele sinal, então preferiram não batizar em criança. Foram portelando. Ainda hoje não sei, porque não fazia parte daquela comunidade e depois acabei o meu estágio. Não sei se aquele adulto já seria batizado ou não, mas reparem, foi-se portelando por uma questão de estética, não é? E quem é que estava a perder? Era a criança, porque não tinha recebido a graça de Deus. Procuremos então tomar consciência desta necessidade de acolhermos na nossa vida, nos vários momentos da vida, esta graça de Deus consoante o nosso crescimento, a nossa vida, para podermos também fazer crescer em nós o homem novo, a mulher nova, como São Paulo nos chama, para sermos também um dia fiéis ao mesmo Senhor e encontrarmos com Ele definitivamente. Vamos pedir então que esta graça de Deus, que também recebemos pela sua bênção, nos permita não só caminhar nesta fidelidade, mas também podermos ajudar outros cristãos a viverem desta forma, a não deixarem para a frente, não portelarem os grandes momentos que são da graça de Deus através de cada sacramento. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.